Eu saúdo meus amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. A palavra de Deus, nessa tarde, ela está no Salmo de número 25, apenas o versículo 14, que nos fala assim: O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Em outra edição, que eu acho até melhor, fala assim: A intimidade do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Que coisa bendita, né, amados? O tema dessa tarde, a intimidade do Senhor é para os que o temem. Ontem, na hora que deitei, estava com dificuldades para dormir. Então veio à minha mente, a gente não para, estava refletindo no que tem acontecido conosco nesses dias, a partir do dia que fiquei só no projeto. Comecei a focar mais nele, então o Senhor falou no meu coração esse tema. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Tive que me levantar para notá-lo. E agora às 2h45, quando o Senhor me despertou para buscar a sua presença, então é que vim escrever essa mensagem. Eu costumo falar que não há nada mais sublime, nada mais precioso, não há maior riqueza nessa vida aqui do que você receber Jesus como seu salvador pessoal. Eu vou repetir. Creio que essa palavra toca muitos. Eu costumo falar que não há nada mais sublime, nada mais precioso, não há maior riqueza nessa vida aqui do que você receber Jesus como seu salvador pessoal. Você já recebeu? Jesus habita em você, meu amado. Do que você passar pela experiência do novo nascimento, do que você ter o seu nome escrito no livro do Cordeiro, livro da vida do Cordeiro. É uma pena que muitos cristãos não param para refletir e não tiveram ainda o entendimento de uma palavra de Jesus em João capítulo 17, versículo 3. Presta atenção nesse versículo, que pouca gente, eu creio que conhece, pouca gente vive. E a vida eterna é esta. Você tem a vida eterna, como eu falei? Você já nasceu de novo? O seu nome está no livro da vida, você tem certeza? Então presta atenção que esta palavra é para você. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti por um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que é ter vida eterna? É conhecer a Jesus como um único Deus verdadeiro. Esse é o verdadeiro evangelho. Acredito que apesar de existir uma infinidade de igrejas, são poucas que ensinam com clareza esse versículo precioso da palavra. Eu digo da palavra de Deus, eu digo isso com experiência própria. Eu passei em várias igrejas já. Mas para explicar isso como é verdadeiramente, são poucas, meus amados, são poucas. E esse é um dos versículos que nos esclarece aquele tema que citei no início. A intimidade do Senhor é para os que o temem. E digo isso, que para o crente ter intimidade com Deus, antes de tudo, é preciso que ele seja salvo, que ele tenha crido em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Pode observar, as passagens bíblicas que foram grandemente usadas por Deus em toda a história registrada nas Escrituras Sagradas, você vai observar desde Enoque, que salvo engano, foi o primeiro que a Bíblia diz sobre ele, e Enoque andou com Deus, é o primeiro, posso confirmar, e Enoque andou com Deus. Antes dele tem o primeiro, foi Adão, o primeiro homem criado por Deus, que a Bíblia diz que Deus conversava com ele, Adão, pela viração do dia. Verdade. Ter intimidade com Deus e conversar com qualquer amigo existe um diálogo de duas pessoas. Só que conversar com Deus e falar com Ele a respeito das coisas lá do alto, dos mistérios de Deus, às vezes o crente está tão preocupado e ansioso com as coisas aqui da terra, com as riquezas deste mundo, que esquece ou não encontra tempo para se dedicar às coisas espirituais. Mas precisa olhar com mais atenção para os homens de Deus da Bíblia. Vamos ver que o melhor início ou a base para você e eu sermos abençoados com os bens materiais
é buscar e ter e viver uma vida de intimidade com Deus. Interessante, né? Parece uma coisa que não é muito real, mas é verdade. Para você ser abençoado nesse material também, antes de tudo, você tem que buscar estar mais perto de Deus, ter comunhão com Deus. Não que o cristão verdadeiro queira fazer uma troca com Deus, mesmo porque o Senhor conhece o nosso coração e não aceita negociata. Mas as bênçãos materiais são consequência de uma vida de intimidade com Deus. Você já ouviu isso? Quantas vezes você ouviu isso? Que as bênçãos materiais são as consequências, são uma consequência de uma vida de intimidade com Deus. Pois o nosso Pai Celeste não quer que os seus filhos vivendo na pobreza, quer ver os filhos vivendo na pobreza, para sermos humilhados, não. Ele não quer pobreza para você e para mim. Mas Deus não tem sido para nós, mesmo porque pobre é o diabo. E nós, os cristãos, somos filhos do Deus vivo. Mas tudo começa com o temor do Senhor em nossos corações. Amém, meus amados? Então está aí essa palavrinha, mais uma palavrinha do Senhor para a sua meditação. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Guarde essa palavra, viva essa palavra, tenha experiência com essa palavra. Deus te abençoe. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. Se você não é inscrito ainda, se inscreva ainda hoje. E Deus vai te abençoar. Que Deus abençoe a todos. Uma boa tarde a todos. A paz do Senhor Jesus.